Boa noite, Tudo bem? tudo. Muito feliz de estar aqui, Gabriel. Ah, que alegria! Estou muito feliz também, Lúcia. Gratidão por aceitar esse convite, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Nossa, prazer imenso, Ah, imenso. que bacana. A gente conversou pouco assim, não tivemos tantas oportunidades, né? Mas só de acompanhar o seu trabalho, acompanhar aí, né, tudo que você trouxe, acompanhar esse daqui que a gente vai falar daqui a pouco, com Ah, certeza é, nós vamos falar disso um pouquinho. estamos sintonizados aí nessa mesma energia, né? Nessa mesma vibração de levar humanização para as empresas, de levar Sim, espiritualidade. Então, com certeza, a gente tem muito aqui para compartilhar. sem dúvida. E a minha trajetória, eu diria que já acontece faz tempo, né? Ô, E Lúcia, uma das primeiras coisas aqui, já iniciando, né? Conta um pouquinho de você, conta um pouquinho do seu trabalho, o que você acredita aí da vida, das empresas. Conta um pouquinho para a gente conhecer. tá, eu vou contar. Primeiro que eu acredito, né? Eu sou uma pessoa que tem como missão desenvolver pessoas, né? Para que elas possam, na verdade, transformar o ambiente onde elas estão, a vida delas e daqueles que estão com ela. Não importa se é dentro das organizações ou fora dela, né? E eu sempre acreditei demais no poder de transformação do ser humano, né? E assim, também acreditei, apesar de, como eu diria, há muito, muito tempo, quando não se falava, sabe, em humanização, eu era um ponto fora da curva, na verdade, sabe? Você acredita, Gabriel, que em alguns momentos falavam que eu acreditava em Papai Noel? E eu acredito, tá? Não conta pra ninguém, mas eu acredito ainda. Então, isso assim me levava a ter assim muito interesse, sabe, no desenvolvimento das pessoas. Eu sempre acreditei, na verdade, também na bondade, sabe? Tem aqueles que dizem que eu sou ingênua até, né? Mas, puxa vida, se a gente pode fazer isso, por que não, né? Isso me ajudou muito, mas também, assim, me fez questionar muito durante muito tempo. Enquanto eu estava no mundo organizacional, porque hoje eu tenho uma consultoria, né? E trabalho com facilitação em desenvolvimento humano organizacional, sou coach, sou facilitadora em segurança psicológica, de times, né? A gente trabalha em várias linhas. Mas o que me, assim, sempre me aguçou foi, na verdade, é, acreditar, sabe? Muito antes de se falar nisso, como a gente tem visto, que a empresa era um organismo vivo, tá? E por isso mesmo, assim, tendo uma missão muito maior. Mas eu não sabia nome, eu não conseguia dar nome para essas coisas. Você me entende? Sim, entendo Quando você fala, perfeitamente. nossa, então eu tinha aquelas coisas dentro de mim, assim, que eu falava assim, puxa vida, né? Que nome é isso? E aí uns acreditavam que eu falava que eu acreditava em Papai Noel. Mas a grande virada para mim, Gabriel, foi quando eu fui atrás de entender, na verdade, o que era espiritualidade nas empresas, tá? Acho que você também participou dessa jornada, não é isso? Sim, com certeza. E então, e foi assim. A primeira obra que eu tive na mão foi do Richard Bert, Incrível, Libertando a conheci ele Alma Humana. pessoalmente. Você conheceu?
Conheci. Eu também. Grande, Incrível, grande incrível. Nossa. pessoa, né? E Libertando a Alma da Empresa. Naquele dia, quando eu comecei a ler aquele livro, isso foi em 2010, eu falei assim, gente do céu, esse cara deu nome para tudo aquilo que eu sempre achei. Então, comecei esse caminho, Gabriel, comecei esse caminho de buscar entender, sabe, mais ainda a natureza das organizações, a natureza humana, o poder assim incomensurável da liderança na transformação. Na verdade, é só ela que faz essa transformação, seja o top, seja a liderança mais chão de fábrica, não importa. Está nela, a grande capacidade de mudança. Então, assim, perante isso, eu comecei a fazer o treinamento ou o coaching como eu imaginava que devia ser, sabe? Uhum. Realmente buscando que a liderança entendesse o papel sagrado dela, eu diria, sabe? Já que nós Uhum. estamos aqui na empresa com alma, a gente pode falar esses termos, né? Sim, sim. Então, o poder sagrado que ela tem. Então, assim, e eu venho caminhando neste caminho, sabe? Uhum. E assim, com resultados assim muito interessantes, sabe? Que faz com que a gente também cresça, né? E Uhum. solidifique aquilo que a gente acredita, né? Uhum. E eu acredito piamente que a liderança tem assim uma responsabilidade imensa. Nas lives anteriores que você fez, eu observei que vem vindo uma corrente de pensamento, né? Sim, Assim, sim. da empresa que cura, da liderança consciente, e agora da humanizada, e muitas coisas Uhum. a gente pensa igual, Sim. sabe? Então eu assisti Sintonizados, todos, né? muito sintonizados. E a gente Uhum. percebe que esse exército que acredita em Papai Noel está crescendo, sabe? Né? Que acredita nesse poder transformador, né? Que é possível. Vocês citaram um livro que eu acabei de ler recentemente, Todos São Importantes. Uhum. Você citou na live anterior, né? Isso, com a Ana. Isso. Para quem não sabe, é esse, né? Esse mesmo. E ele fala algo assim que a essa profundidade eu não tinha chegado ainda. Quando Hum. ele diz assim que a liderança é a responsabilidade sobre o filho precioso de alguém. Nossa. Não é forte demais isso? Forte. O Raj, né, Raj Sisodi, ele traz algumas palavras, né, algumas frases tão marcantes, impactantes, né, que só pela frase você consegue, né, expandir tanto, né, porque talvez não tinha associado alguns temas, né, numa única frase que clareia muita coisa, né? E isso, essa Sim. frase em si é sobre liderança, né? E sim, e foi assim, me tocou no coração, sabe? A hora que vi, falei, puxa vida, Uhum. é, sempre achei que a responsabilidade era imensa no toque da liderança naqueles que estão caminhando com ele, né, com eles. Então, Uhum. do líder com Uhum. relação ao liderado, o toque, a capacidade que ele tem de mudar a vida mesmo de uma pessoa, pro bem e pro mal. Uhum. Sim. Eu encontro, treinando os coaches que tiveram, assim, muita
muita decepção, trauma até com liderança. Muito. Então, quer Eu dizer, falei isso em uma né? das lives também. Quanto é traumatizado algumas experiências, né, que as pessoas acabam perdendo a fé da mudança dentro de uma empresa, dentro de um grupo, dentro de um organismo, né? É isso aí. E então, muitas vezes, né, nos treinamentos eu falo para eles assim: puxa vida, vocês têm noção da responsabilidade que vocês têm? De que, se vocês pensam, né, até no livro eu falo isso, se vocês pensam que vocês têm 10, 20, 30, 100 subordinados, 100 liderados, você tem muito mais que isso. Porque tem a Sim, família lá que é impactada, impacto certo? sistêmico, né? A gente traz isso na visão sistêmica, né? O quanto isso Exatamente. reverbera por muitas e muitas pessoas até as gerações, né? Então, Exatamente isso. E então, aí você vê aquele olhar de espanto, sabe? Aquela sentada na cadeira que você percebe que eles falam assim, não, eu não tinha pensado assim, né? não tinha essa consciência. Não foi preparado para isso, né, Lucy? Não foi. E eu Uhum. não sei se você concorda comigo, Gabriel, mas eu sinto assim, ó, que a liderança tem uma dor, Sim, sabe? No mundo organizacional hoje. E essa dor está, assim, vinculado ao passado mesmo, sabe? Ao uhum. passado daquela liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo, É um né? nível de consciência mais baixo de comando e controle, né? Que ainda tem resquícios, né? Eu É, falo isso em todas as bem lá palestras. O embaixo. resquício. É. E então, assim, até tem um professor de Harvard chamado James D. Left. O que que ele fala? Que essa liderança do durão, do cara durão, do corajoso, é até assim, além de ultrapassada, é muito perigoso pros negócios hoje em dia. Sim. Então, a gente vê a importância realmente da humanização, sabe? Da liderança poder, assim, olhar para ela e ver que ela pode fazer muito mais que números, Sim. né? Exatamente. Pode É, e isso, fazer, pode falar. isso também está no livro, né? Que você acabou de trazer, o Todos São Importantes, né? O Raj traz o exemplo Sim, lá, né? Que o próprio coautor traz, né? De que, imagina, numa empresa gigante, você precisa fazer uma demissão em massa, será que você é obrigado a fazer aquilo, né? Então, o Bob Chapman, né? Ele traz a visão diferenciada das pessoas se unirem e, de certa forma, encontrarem uma outra forma de resolver uma questão que, na maioria das empresas, seria demissão em massa, né? Então, as pessoas não são números, né? São corações, sim, são entregas, são almas ali, são famílias, né? São pessoas em crescimento. E aí, como que a empresa, o organismo, a liderança vê isso e consegue ter um olhar mais humano, né? Em certas com decisões. certeza. Se a gente conseguir passar para eles, isso é minha opinião, tá? Se a gente Uhum. conseguir passar para eles a ideia de que o poder deles é poder mesmo, sabe? É sobre o outro, é tão maior e tão gigante, tão mais gigante do que aquilo que é responsabilidade dele no dia a dia. Eu acho assim, se a gente conseguir colocar isso na consciência, a gente consegue grandes transformações, sabe? Sim. Olha, nem pensar que eu não creio que o lucro seja fundamental. Viu? A Uhum. gente acredita em muitas coisas, mas isso a gente sabe. Nós que Uhum. trabalhamos com 7 níveis de consciência, sabemos que o lucro é importante. Ou Faz seja, parte do uma empresa jogo, né? faz parte do jogo. Uhum. Agora, o que a gente precisa realmente ver é passar de todas as formas que a gente puder, até numa live dessa,
que Sim, a missão da organização é muito maior, né? Então, sim. Por isso aquela essa organização visão que que está você, a visão que você trouxe, né? A empresa é um organismo vivo, é um sistema vivo, é um grupo sim, ali que está construindo algo. Então, aquilo é maior do que um, né? O todo é maior do que as partes, né? A soma das partes. exato. E assim, quando a gente vê, né, a importância, eu trabalhei numa empresa durante muito tempo, que ela tinha uma importância brutal na comunidade onde a gente pertencia, sabe? Uhum, E muito antes de se falar em responsabilidade social, a gente já trabalhava com isso, sabe? uhum, Muito, muito antes de popularizar isso daí. Então, eu tive essa felicidade, sabe, de poder uhum, estar numa empresa onde isso era possível fazer, né? uhum. E, e você vê que é muito além dos muros. Sim. E, e eu venho trabalhando nisso, né? Você perguntou o que eu faço, venho trabalhando nisso, venho colocando assim amor naquilo, coração, sabe? Uhum. E nunca esquecendo, viu, Gabriel, que tem a finalidade financeira, que tem o econômico, né? Uhum. Como se diz, do capitalismo consciente, né? Então, Lucro, assim, lucro com propósito, né? sim, sim. Uhum. E sabe, uma outra coisa que eu tenho colocado sempre também, a questão do que o propósito, ele é um ponto acima da missão, né? Uhum. Eu Eu também acho gosto. Eu gosto assim, de colocar a missão diferente de propósito. Eu gosto de colocar, né, propósito, depois causa. E aí eu gosto de olhar para isso também numa visão diferenciada. é, e eu acredito que isso também, tá? Quando a gente consegue que eles visualizem que o propósito é muito maior do que a entrega do produto que essa empresa foi concebida para entregar, né? E assim, que tá além disso, né? E vem quando a Além, liderança consegue ser inspiradora, né, de mostrar essa visão, né, de algo que não existe e principalmente de que não é para eles, né, não está fazendo por eles, mas para a sociedade, para as futuras gerações, para os próprios netos, né? Então, quando a gente sim, consegue transmitir essa inspiração, e você trouxe várias coisas que você trouxe aqui, né? Comecei a lembrar de vários temas que eu gosto de trazer, mas essa visão otimista, né, Lúcia? Eu gosto muito do sim, autor Simon Sinek também, né? Diversos livros sim, dele, que ele traz a visão otimista de realmente de inspirar as pessoas, de querer o crescimento delas, de estar proporcionando ali uma visão clara do que eles estão fazendo, né? Não somente, né, aquela velha metáfora, falei até na live com a Ana Clara, né, de não somente construir um muro, né, mas realmente construir uma catedral e saber o que está fazendo, o impacto que aquilo vai gerar. Né? Então, essa liderança sim. inspiradora, otimista, faz parte disso. Agora, se as pessoas não conseguem transmitir isso, não conseguem inspirar as pessoas, né, vai ser difícil os colaboradores dentro de uma empresa, dentro de um grupo, conseguir ver além daquilo. Né? Vai achar que empresa, vai achar que trabalho, vai achar que serviço e produto é uma coisa só. Não tenha dúvidas, concordo plenamente. E sabe o que eu tenho feito? Eu tenho, assim, orientado tanto os meus coaches quanto os treinandos que a gente tem oportunidade de facilitar, os treinamentos que a gente tem oportunidade de facilitar, de que eles enxerguem o propósito da área deles, Uhum. Pelo sabe? menos da área, De- né? Pelo menos pelo daquele menos da pequeno impacto área. ali. Se o sistema tem elementos, né, na visão sistêmica,
que você consiga pelo menos identificar o seu subsistema, onde você está, né? Não precisa chegar ao todo de primeira, né? Sim, sim. Você sabe que uma das premissas da segurança psicológica de time é para a gente trabalhar um time por vez. Olha que coisa Uhum. incrível, tá? Que Tem é como se etapas, né, assim, para isso. sim, e um vai energizando o outro, na E verdade. quando o Bert traz, né, o termo transformação cultural, tem um processo, tem um planejamento, tem um mapeamento, tem todo um decorrer para que aquilo chegue, você saia de um ponto A, chegue no ponto B. O que o coaching hoje acabou se tornando, né, algo tão, né, as pessoas Ai, acham que é isso e pronto, né? Existe uma grande transformação e a gente trabalha isso na linha terapêutica também, né? É sim, engraçado a gente também ter essa sintonia, né, da transpessoal, da psicologia transpessoal, desse movimento terapêutico dentro sim, das empresas, dos grupos, porque tem um processo, né? Então, você trouxe trabalhar uma equipe por vez, trabalhar isso, depois aquilo, e isso vai desenvolvendo, é sistêmico, né? Se começar a destravar algumas coisinhas pequenas aqui, depois ali, né? Isso começa a mudar o todo. Tem uma frase de um pensador, acho que eu não lembro o correto nome dele, mas ele fala que a mudança, né, ela é muito complexa, ela acontece tudo em todo lugar. Mas para isso acontecer, começa, né, na primeiro dominó que cai e aquela pecinha vai desencadeando. Então tem um é processo isso para a gente aí. acompanhar. Perfeito. Então, como consultor, acho que você já deve ter visto isso também. Você vê empresas, por exemplo, que por mais caótica que ela possa ser, né? O que que acontece? Sempre tem um oásis, não tem? Sempre tem um grupo que funciona. Sempre tem um grupo que você chega e fala, puxa vida, olha que coisa boa, certo? E aonde que tá? No líder. Na liderança, é. Óbvio. Lúcia, você trazendo isso, tem um exemplo que eu adoro de dar, né, nos workshops, nas consultorias também. Eu gosto do exemplo, né? Claro que a gente vai ter que sempre pegar os pontos positivos, né, de referências assim, mas eu gosto muito do momento do Steve Jobs lá da Apple, né, que ele foi fundar aquela Next, né, que foi a empresa que depois desencadeou muito do que a gente usa hoje, né, dos computadores, da tecnologia. Então a visão ali da Next que ele tinha, ele saiu da Apple em 1982, 83 e ele chamou os melhores profissionais que ele conhecia, inspirou aquelas pessoas, as pessoas foram, né, sem visão de ganhar nada, simplesmente se jogaram de cabeça porque confiavam nele, na liderança, na visão que ele tinha. E aí ele falava Sim, muito isso, né, do quanto ele queria transformar as coisas, né, queria mudar, revolucionar o jeito que as pessoas utilizavam o computador pessoal, e ele conseguiu inspirar as pessoas, né, a assim, entrarem de cabeça mesmo. Então, isso faz sim, parte do quanto você consegue inspirar as pessoas para construir algo que depois isso vai desencadear numa grande empresa, numa grande equipe. Mas nesse primeiro momento, né, como que você pega as melhores pessoas, você consegue inspirar elas e realmente elas confiarem no seu trabalho, na sua visão, né? A liderança conseguir transmitir Hum, isso. aí é que está. Você falou a palavra-chave, que é a confiança mesmo. A confiança é a base onde tudo acontece, né? Então, não ter confiança não acontece. E é bom a gente lembrar que a confiança, né, Gabriel? Falei isso para um coach essa semana que passou, que você primeiro dá, para Sim. depois receber. Entrega, confia, aceita e agradece, né? E Isso! às vezes tem alguns mantras que surgem, né? E fica até na internet, às vezes banalizado, as pessoas não conseguem compreender e associar aquilo. Mas olha que simples de você confiar primeiro, né? Primeiro passo. Sim, sim. E aí você ganha a confiança do time. E não adianta você querer fazer coisas mirabolantes se isso não aconteceu. Uhum. Você concorda? Então, assim, passo número um, confia. Você precisa. Ô, Lúcia, Ah,
Você falando isso, né? Eu ia até trazer aqui já, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o seu livro. Tá, Mas tá. você trazendo essa visão de liderança, assim, né? Na hora que eu li, me remeteu muito uma questão que eu gosto de trazer, que é a questão dos mentores, né? Quantos líderes que não conseguem associar os próprios mentores que eles tiveram durante, às vezes na carreira, às vezes na própria empresa, às vezes na vida. Então é difícil a pessoa identificar o papel de ser um mentor, de ser um líder, né, inspirador, se ele não consegue associar o que ele passou antes, né? Se ele teve alguém que deu, né, um passo para ele, que ajudou, que inspirou, que direcionou, que orientou. Então, eu gosto muito de trazer a própria experiência que eu tive também, né, no mercado de tecnologia, de Sim, ter passado por algumas empresas, mas de todas, uma ou duas pessoas que realmente eu tenho, são amigos até hoje, e eu digo, agradeço eles sempre, porque foram mentores. Diferente de todo o resto. Olha quantas pessoas a gente conhece no networking dentro das empresas, sim, mas se a gente não tem capacidade de identificar uma que nós somos gratos, que nós, né, sentimos ali um apoio que nos inspirou, vai ser difícil da gente fazer isso quando a gente estiver no papel de liderança. Então, com nesse livro certeza. aqui, né, que você trouxe, É, trouxe muito esse papel do mentor, do papel daquele sim, líder, né, seja espiritual, seja, né, realmente físico, um professor, às vezes alguém que você, algum, né, líder de uma empresa, de uma equipe, mas que te trouxe, sim. né, dicas e formas de você poder caminhar. O meu desejo quando eu escrevi esse livro, era realmente isso, levar de alguma forma, assim, informação e técnica, mas de uma forma diferente, né? É um Uhum, conto. Esse livro é um conto. Então, assim, tem toda a parte lúdica, aquela coisa que fala na alma. Eu também queria isso. E uhum. de fato, a necessidade que a gente tem de ter alguém para nos orientar muitas vezes, né? Até no processo E terapêutico a gente fala isso. É importante ter alguém, né, para você poder conversar e poder te apoiar naquilo. Então a importância também de sim, pedir ajuda, né? Porque às vezes os líderes sim, não se veem vulneráveis e não se veem com alguém né, na sua visão para poder conversar sobre isso. Então, um grande sem passo aí dúvida. também, né? E essa vulnerabilidade que as pessoas têm falado bastante e ela realmente é importante, já está provado isso, né? É, as pessoas, eu tive recentemente uma pessoa que eu falei, mas procura junto com seus liderados, eu falei, procura junto aos seus liderados aquele que pode te ajudar nessa sua transformação. Como assim? Né? Eu falei, como assim? Falei, pode? Ele falou, não, mas isso não é sinal de fraqueza. Eu falei, não, é de extrema coragem. É tão difícil, né, para algumas pessoas quebrarem, saírem um pouquinho da caixinha, de não se ver acima, né, dessa visão egóica. E a gente traz muito isso, eu gosto de trazer na empresa com alma, nos atendimentos, na visão, né, terapêutica que eu trago, né, de que nós estamos juntos aprendendo ombro a ombro, né? Isso vem das tradições nativas, do Sim, xamanismo. Nós estamos ombro a ombro. E aí, quando dentro de um grupo, de uma equipe, né, se existe alguém ali que não se permite, né, estar do lado, sempre quer estar acima, né, isso vai ser muito difícil. é. E você vê que o nosso personagem, sem dar spoiler, ele foi, ele, ele foi humilde, não foi? Mostrou Foi, muita sim. vulnerabilidade. Então, assim, e essa foi a grande tacada. Então, assim, a gente vê, quando eu falei para esse coach, falei, você vai precisar do apoio dos seus liderados para essa transformação, né? E vai ter que ser honesto com eles, no sentido de que a tendência sua é fazer tal coisa. E que eles avisem você toda vez que você está fazendo e não percebendo.
Ele falou, nossa, eu falei, você vai ver a confiança que você vai desenvolver junto a eles. O Concorda, voto de Gabriel? confiança, sim, plenamente. O voto de confiança que você dá, principalmente de incentivar aquela pessoa de, em algum momento que ela nunca imaginou, se colocar no seu lugar, até de empatia, Sim, né? Até de tomar uma decisão que ele nunca imaginou, mas você vai perceber como é estar nesse papel de líder, nesse momento, nesta equipe. Porque talvez um dia você esteja nesse papel, seja aqui ou em outro lugar. Agora, se essa pessoa não tem essas oportunidades, né, como é que ela vai desenvolver essa competência de liderança? Né? Eu gosto muito de sim. exemplos de líderes que colocam, né, algum colaborador, alguém da equipe, né, precisamos tomar uma decisão aqui importante e vamos tomar em conjunto quem tem ideias, né, quem vai poder assumir essa decisão, quem gostaria de estar nesse papel, né? Então, deixar sempre Sim. abertas essas oportunidades, né? E olha, eu vou falar uma coisa para você, né? O MIT, em 2017, ele fez uma pesquisa, até foi depois de todo esse trabalho da doutora Amy Edmondson, sabe? Com relação à segurança Sim, psicológica. segurança psicológica, sim. E eles queriam fazer era uma pesquisa parecida com a dela, e eles, o que seria, o que faria, qual é a diferença que existia dentro das equipes de alta performance, tá? Uhum, E eles perceberam, eles achavam que era alimentando os talentos individuais. Então, que essa uhum, liderança, na verdade, alimentava os talentos individuais. É, E eles viram duas grandes características desse time. A primeira uhum, é que todo mundo tinha espaço de fala, igual uhum, naquele time. Ou seja, uhum. é aquilo que você chama para pertencer, correto? Sim, E a outra, pertencimento e inclusão. sim. E aí, a segunda era a sensibilidade ao outro, de poder, de perceber o outro. Olha Uhum, só o que nós estamos falando. Nós estamos falando de humanização, nós estamos falando de alma, nós estamos falando de coração, certo? Ô, Lúcia, às vezes, né, as palavras são tão simples e tão fáceis de compreender, basta a gente se abrir para isso, né? Se a gente fala assim, ambiente humanizado, o que seria isso? O que para você é? Por isso que eu gosto de trazer sempre nos workshops, né, perguntar para cada pessoa o que ela entende desta palavra. Né? O que é humanizado? O que é um ambiente humanizado para você? O que é humanização para você? E aí, conforme cada um fala, a É, equipe ouve, existe esse alinhamento. sim, sim. E o acolhimento, a diferença e tudo mais. E assim, e outra coisa, né, Gabriel? Se a gente fosse falar hoje como começar um trabalho de humanização no time de alguém, é a conversa, é a conversa e a conversa. Eu falo sempre isso, Lúcia. Eu falo assim, conversa. Coisa mais simples do mundo. Se vocês não conseguem conversar, vocês não têm alinhamento. Cada um imagina uma coisa, outro imagina outro, pensa outro, não tem abertura, não tem verdade, não tem, né, realmente congruência no que você está fazendo, no que a empresa está fazendo, porque não tem alinhamento. Simples assim. Conversar. A gente Simples faz assim. tanto roda de conversa terapêutica dentro das empresas. Sim. Eu faço uma num workshop e falo para os líderes: você aprendeu como é que faz? Você vai fazer toda semana. Você vai fazer a cada 15 dias. Você já viu fazendo aqui? É tão simples. Não precisa eu estar aqui. É Vocês podem verdade. fazer. Vocês podem fazer. E é o início. E se você tem fala, se você dá a fala, o personagem do meu livro faz isso, não é? Sim. Uhum. Então, chamar a fala, sabe?
E nossa, o quanto você conhece o outro numa roda de conversa, né? Às vezes passa anos, né, Lúcia, trabalhando do lado e Sim, não conhece aquela pessoa, o que ela gosta de fazer, qual o hobby dela, por que ela tá ali, como é que é a família dela, o que incentiva ela sim, a continuar todos os dias ali. Se não tem essa troca, né, não tem relações. E aí, empresas são pessoas, pessoas são relações. sim. A conexão é que de fato faz a diferença no time, na empresa, certo? Aí você vê constantemente aquela situação, Gabriel. Eu não sei que horas são, É eu estou sete e sendo. quarenta, quase 7h40. Aquela situação em que cada um está num ponto, sabe? Parece que não estão no mesmo barco. A gente vê muito isso, né? Infelizmente. Mas nós estamos aqui para ajudar a mudar essa visão, Essa é a mensagem que a gente se propôs a trazer e compartilhar, né? Vamos não fazer um é? alinhamento. Cultura organizacional é alinhamento. Eu falo isso sempre, toda aula, toda palestra. Gente, se uma coisa que vocês precisam levar daqui, dessa 1 hora que eu falei, cultura é alinhamento. Empresa é Sim, cultura. É relações, é olhar para isso. Então, simples assim. A gente que complica. simples assim. É verdade. E outra coisa, eu acho que no, o nosso papel de facilitadores, de desenvolvedores que nós somos, a gente precisa. Eu sou otimista nesse aspecto. Eu acho sim que, por acreditar na transformação, eu acredito que está na mão de todos nós, sabe? E o que eu vejo no meu dia a dia, Gabriel, é que as pessoas estão com uma autoestima muito baixa, sabe? Uma autoconfiança muito baixa. Culturalmente a gente sabe por que que é assim, né? Não tem a cultura da apreciação, certo? Então, por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que é muito difícil fazer as coisas, as mudanças e as transformações, né? Além do que, até às vezes falam, nossa, isso aí não existe. Puxa, como não existe se tem um monte de gente que faz, Tem uma não lista é? aqui de empresas, tem uma lista aqui de pessoas falando disso. Eu posso te dar 1 milhão de exemplos. Basta você acreditar no Sim, que você está vendo. E aí eu dou um é, exemplo sempre, Lúcia, em cima disso que você trouxe. Eu falo muito isso na constelação. O cego não é aquele que não sim, vê, é aquele que nega a realidade, é aquele que não quer acreditar, aquele que está fechando o olho e espremendo porque não quer ver as coisas acontecendo, né? Então, se a sim, gente tem tantas dificuldades dentro dos grupos, dentro das empresas, gerando, né, estresse, saúde mental, né, baixa, gerando burnouts, é porque existem possibilidades de mudança, basta a gente querer, basta a gente abrir espaço para isso, basta levantar a mão e pedir ajuda para isso, né? Então, vamos acreditar nessa mudança porque ela está aí. Só não vê quem não quer, né? sim. E tem gente fazendo, né? E tem gente fazendo. E tem gente acreditando. E sendo assim extremamente corajoso, sabe? E querer dar uma outra visão de liderança, uma outra visão de acolher, né? Até o Ted Chapman, ele fala que ele lançou um movimento dentro das organizações, que é o conglomerado dele, para achar bondade nas pessoas. Olha só. Olha só. Então ele criou Vamos resgatar essa virtude, né? Vamos resgatar essa virtude aqui dentro, porque com certeza tem. isso. Então, toda empresa tem, e todo mundo tem, sabe? Alguma coisa que, é, por mais. A gente sabe também que dentro do ambiente organizacional tem aquelas pessoas que são complicadas, com Que pouco engajamento. o Tem. processo de mudança é mais longo, né? Eu gosto sempre de trazer aquela É, difusão de inovação, né? Que
não é todo mundo que são os primeiros adeptos, que são os inovadores, que são os abertos. Tem pessoas que demoram, tem que ver exemplo, tem que chegar num ponto que não tem mais escapatória. Então, cada um tem o seu Sim, tempo de aceitar essas mudanças, né? por isso que a gente fala em segurança psicológica um time por vez. É isso, para que realmente um possa contaminar, vamos dizer positivamente, o outro, inspirar, Inspirar, né? inspirar. Inspirar. Então, agora você vê é, o programa de ver a bondade, né, no outro que está com você e fazer a apreciação dessa bondade em público, o quanto isso fez com que as pessoas quisessem cada vez mais serem bondosas. E se você, enquanto líder, tem a responsabilidade pela vida de quem está com você, o povo de segurança do trabalho já falava isso há muito tempo, tá? Mas hoje nós estamos falando de uma forma diferente, né? Sim. Mas, assim, a responsabilidade para florescer, Adoro né? essa visão da psicologia positiva de flourishment, né? De florescer. É, E aí, Lúcia, eu gosto florescer. muito de combinar tudo isso, né? A visão da liderança, a visão de um líder, de uma pessoa que acredita no florescimento do outro, acredita no crescimento do outro, porque acreditou no seu próprio crescimento. Ou alguém acreditou no crescimento dela. E se não teve alguém que acreditou, que ela faça diferente daquilo. Pô, ninguém acreditou no meu passado, né? Eu estava numa empresa que eu falava, dava ideia, ninguém acreditava, falava que eu não tinha experiência, mas eu acredito nisso. Então, no próximo local, no próximo grupo de pessoas, na próxima empresa, eu decido fazer diferente do que fizeram comigo. Então, eu quero ver o outro Sim, crescer, eu quero ver, né? Quando o outro cresce, a equipe cresce, a gente cresce junto, todo mundo ganha. Essa é a visão de visão sistêmica, né? De ver a parte como fazendo parte desse todo que o todo cresce. Então, o florescer do outro, né, é o meu florescer junto. é isso mesmo. E como eu coloco, né, no livro, é a nossa capacidade de nos transformar e transformar as organizações, certo? Eu acho que, nossa, a gente precisa ajudar a liderança a se transformar. Olha, colocar mais para isso, eles precisam estar contagiados, né? Conta- Contaminados com essa sementinha da mudança, né? Então, e sabe de uma coisa? Uma coisa que eu aprendi na vida assim, na prática também, de facilitação. A gente precisa escolher ser o líder que a gente quer ser, tá? Independente do que vem de cima. Eu já vi líderes de níveis hierárquicos menores contagiar quem está em cima, porque o cara Uhum. levava o exército e o de cima não entendia como ele conseguia fazer isso, Isso é em todo certo? lugar, né, Lúcia? Seja no governo, seja numa instituição, seja uma empresa privada, sempre vai ter alguém ali que consegue inspirar. Agora, o quanto quem está em cima consegue ver e querer aprender, né? Sair do É, pedestal, descer do lustre e conseguir ter é, um olhar aí de aprendizado, né, com todo mundo. você sabe que eu ouvi uma frase outro dia que me chocou, mas ela é adequada. A pessoa fala assim: olha, não é porque eu tive um péssimo pai que eu vou ser um péssimo pai, tá? Exatamente. Exatamente. O que não teve no nosso passado, né, que a gente possa fazer de diferente. Se a gente não teve, né, É, alguma coisa, que a gente possa levar isso para o outro, porque a gente sabe a necessidade e a falta disso. A gente traz muito isso nas constelações, né? Se você não teve, se você não consegue ver, pelo menos o que você teve, e sempre está olhando o que não teve, que você possa proporcionar isso para as futuras gerações,
para não faltar também, né? sim. E então, é assim, eu acho que está na mão da liderança, sabe? Mas está na mão da liderança essa mudança. Mas a nossa missão, eu acho que é mostrar esses caminhos de verdade, sabe? Mostrar que falar assim que é do coração que o futuro vai precisar. E isso não é a Lúcia que está falando, não. São estudiosos, pessoas assim que investem, né, na, 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 na sociologia, na economia e tudo mais. Pessoas dizem, é o coração que vai mandar dentro das organizações, sabe? E então, do futuro, né? O Bert fala isso o tempo todo. Desde a Da década de alma. 90, o Barry está trazendo uma mensagem que agora que algumas pessoas estão entendendo, né? Quando eu conheci o trabalho do Barry, eu fiquei fascinado, né? Principalmente porque na hora que eu vi lá os níveis de consciência, eu falei, nossa, ele associou com os chakras que a gente trabalha, né? Na visão Sim, energética, na eu também visão pensei isso. espiritual. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, ele levou isso para as empresas. E aí eu fiquei fascinado com o trabalho dele, porque é exatamente isso, a gente compreender, né, esses estágios e que cada momento, cada nível de consciência tem certas aberturas, tem certas limitações, mas todas são importantes, né? Sim, mas olha, eu acho assim que nunca foi tão importante trabalhar a liderança nas organizações, por tudo que está Sim. acontecendo, Extremamente sabe? Que a gente necessário, né? Ainda mais nesses últimos muito, anos, né? Num contexto. muito, Ô, Lúcia, a gente falava assim, né? Ah, o mundo VUCA, o mundo MUVUCA, veio a pandemia e agora? Tem sigla para explicar isso? Né? Como que a gente se adapta e começa a resgatar a nossa essência, a essência, né, do ser humano, a essência do coração? A gente traz isso em todas as mensagens, do natural, da verdade ser estabelecida. Então tem coisas que parecem tão simples, mas que poucas pessoas estão levando. Então isso é necessário. Isso não dá mais para não olhar para isso, né? é isso aí. Tem uma frase, pô, dá tempo de eu ler? Porque eu queria ler para não Claro, perder nada. claro. A gente tem 10 minutos, daí depois eu quero falar disso daqui. Tá. Só para fechar. Sim, O pode Fred fazer. Kaufman, ele é vice-presidente de desenvolvimento executivo do LinkedIn. E Uhum. ele é um cara genial também, eu recomendo. E eu estou lendo esse livro aqui dele, Liderança e Hum, Propósito, tá? uhum. E olha só, eu quero ler porque eu não quero perder nada. Quando trabalhamos para outras pessoas, podemos vender nossa energia física e talvez até energia mental. Mas não é possível vendermos nossa energia emocional. Podemos vender nossos corpos e mentes, mas nunca nossos corações e almas. Esses podem ser dados apenas a quem os merecer. Quem tentar reduzir nossa autodeterminação pelo uso de autoridade nunca terá o melhor de nós. Incrível, incrível. Incrível. Amarrou muitas coisas que a gente falou aqui, né? Do quanto o ser humano não é mais máquina, não é peça, não são números, são corações. E para você conseguir, né, estar com esse coração ao seu lado, né, acreditando no que você traz, né, é preciso compartilhar isso com confiança, né, de acreditar e colocar ali a sua verdade em jogo para com certeza as pessoas estarem junto com você, né? E você querendo o Sim, crescimento delas junto, não é a seu favor, sim, né? E aí o quanto as pessoas acabam se colocando em locais, em posições, em papéis que não apoiam o crescimento dela, só que ela se vê reféns disso, né, Lúcia? Então, quanto vem também de maturidade emocional, de responsabilidade, de visão adulta mesmo da vida, das próprias escolhas, de ver se onde você está
é o lugar que você deseja, né? A gente trabalha muito essa É, constelação. Você está onde você quer? Você está na empresa que você quer? Você está com as pessoas que você quer? Porque se você não tiver, né, olhe para alternativas, tenha outros pontos de vista para fazer uma melhor escolha para sua vida, uma escolha mais saudável. sim, sim. Ai, tem, Que tem tanta lindo, coisa, adorei. né? Eu acho assim que nós estamos num momento assim complexo, mas extraordinário, Sim. Sempre é. sabe? Toda mudança é para melhor e sempre é tempo e nunca é tarde, né, para a gente acreditar no que a gente veio fazer. Ó, essa frase que você leu aí repercutiu aqui, o pessoal adorou. Nara, Fracos Febre, Michele, Sandra, que linda mensagem do livro. Para isso é fundamental o autoconhecimento e saber onde se quer chegar, exatamente. Por isso que está atrelado, É, né? A liderança, autoconhecimento. Ô, Lúcia, sim. como que veio, como que você recebeu essa missão de poder canalizar, poder escrever, materializar esse livro? Para quem não conhece, esse aqui é o livro da Lúcia. Assim é, sobre como o ser humano cresce e transforma a organização. Como é que veio essa intuição? Como é que veio isso? É, eu sempre tive vontade, né? Mas eu nunca tive a coragem. Então, até um dia que uma pessoa falou para mim assim, escuta, até quando você vai esperar? Afinal de contas, não sou nenhuma criança, certo? Até Eu ouço quando você vai muito esperar, isso. Eu ouço muito isso com os meus né? livros que estão escritos, mas que não estão publicados. É isso. Então abraça, eu abracei, tá? A vulnerabilidade e assim, eu falei, eu fui elencando as coisas que eu mais via sangrar. Ai, que lindo! Que eu via sangrar dentro da liderança, sabe? Então eu falei assim, nossa, eu preciso fazer. E aí eu elenquei realmente aquilo que mais eu via assim como urgente. Isso foi em 2018, tá? Nem tinha pandemia, nem tinha um monte de coisa. Eu nem sabia o que era segurança psicológica. E você vê, e tem tudo aí, né? Só Então, surgiram outras definições, né, para coisas que já existiam, né? é, então eu elenquei sim, sabe? Aquilo que eu achava que eu deveria. Eu costumo dizer que tudo que está nesse livro eu acredito, mas não está tudo que eu acredito nesse livro. Precisaria de um outro a mais. Então, vamos esperar então, hein? Para saber, não. E então, mas foi mesmo. Daí é como se fosse uma inspiração, sabe, Gabriel? A coisa vai acontecendo, vai desenrolando, vai vindo. E a forma com que eu escolhi, por ser um conto, é, é, eu gosto de contar histórias. Eu sou uma grande contadora de histórias. Então, assim, foi fluindo, sabe? Os personagens surgindo, as tramas surgindo, eu vendo coaches ali, eu vendo treinandos ali, sabe, naquela busca, e, e eu fui colocando aquilo que eu acredito piamente, né? Então, aconteceu, aconteceu, assim né? Ah, que linda essa obra Os maravilhosa, que personagens. lindo. Hã? Uma obra Você maravilhosa. E gostou? tem, adorei. E aí para quem não, né, tem várias figuras, tem todo um desenho artístico É, aqui, é lindíssimo. é da minha filha, da Ana Ah, sua Carolina. filha! Não É minha sabia. filha. Que lindo, dá E é uma um lindo artista parabéns grande. para ela pela arte. Ela está aqui, eu acho, nos vendo. Ah, que bacana, adorei. A capa também, né? É, é a Que arte lindo. dela, né? E sim, eu amo a cultura indígena, como você, né? Eu acho que tem sim, valores transcendentes,
na cultura indígena. E sempre que posso, estou estudando, estou lendo, estou vendo, enfim. E eu não podia deixá-la de fora, né? Uhum, Ela me ensinou muito daquilo que eu acredito e daquilo que eu sou. Então, uhum. assim, eu não poderia jamais deixá-la fora. Olha lá, Carol Nazato, ó. Ah, que bacana. Parabéns, Carol, por poder materializar aí, né, junto com a sua mãe, essas artes tão lindas nessa obra. É, Parabéns. é isso aí. Ah, E, enfim, gratidão. você viu? Não, pode falar, pode. Não, então, eu queria trazer os conceitos, todos os conceitos que eu achava, assim, fundamentais para a transformação. E é o que os conceitos que eu levo, na verdade, em desenvolvimento, né, em facilitação. E, então, nasceu o Assim É para o Mundo, foi em 2000 na verdade, foi o ano passado, né? Fiquei um Uhum, ano esperando para poder fazer uhum, um lançamento presencial, mas não deu. uhum, Então falou, uhum. chega, vamos lá. Foi em outubro do ano passado, né? E ele Ah, está caminhando, é uma produção independente. Então não tem uhum, não tem uma editora por trás, né? uhum. Enfim, então é aos poucos. Essa semana, uma pessoa que leu me deu um feedback tão maravilhoso também. E assim vai indo, ele está indo, sabe? Assim é e assim Devagar. vai. Assim ele tem uma missão. Então, ele tem uma missão. E ele também está Sim. entrando nas jornadas, no caminho dele, né? Ah, que Com o lindo. Como é que as filho, pessoas fazem para, como é que as pessoas fazem para adquirir, Lúcia? olha, está no site www.assimelivro.com.br, tá? Então, Ah, que ótimo. www.livro.com.br, viu? Tá. Quem quiser Está também, né, lá, tiver aqui assistindo ao vivo ou assistir depois pelo replay, né, entrar em contato com a Mônica também, e aí ela consegue, sim. né, te ajudar aí a acessar essa obra tão maravilhosa que é esse, É. esse livro aqui. E estamos aí, o Assim munido dos melhores propósitos. Ah, que E lindo. Para quem propósito quiser, mesmo. sim, para quem quiser mais saber do seu trabalho, é só seguir você nas redes sociais aí, né, o seu, da sua consultoria, Auen, né? Auen consultoria Auen é Uhum. uma palavra celta que Hum, significa inspiração. que legal. Então, Auen consultoria está Ah, aqui e olha aí, faltou .com.br. o Jair escreveu aqui. Ah, Lúcia, eu quero agradecer de coração seu tempo, sua disponibilidade, as suas Eu que partilhas aqui, agradeço. suas experiências, de poder compartilhar com a gente tanto aprendizado. Foi riquíssima a nossa live, eu quero até assistir depois de novo, assistir, sabe, Nossa, rever. que bom você Adorei, achou. adorei. Eu Muito, adorei estar muito. aqui. E a gente está sintonizado aí com esse tema, né, com essa mensagem, com esse propósito. Adorei quando eu fiz um workshop lá, né, no curso da Transpessoal da Leide, você entrou em contato e a gente já começou a conversar. Até você conversando aqui, eu lembrei muito da Leide. Então veio muito essa energia, né, de realmente de ser transpessoal, de poder levar isso além. Então adorei. Quero agradecer de coração você, todos que estiveram aqui com a gente, aqui no ao vivo e também no replay. Então gratidão. Eu que agradeço. Abraço imenso para todos os que estão aqui, que vieram nos ver, né, Gabriel? Assim, gratidão e que todos, assim, possam ser inspirados em fazer diferença onde estiverem, né? Com É isso. certeza, com certeza. Gratidão a cada um. Quem não pegou o começo aqui, a live vai ficar gravada. E aí tem muito conteúdo aqui no Instagram da Empresa com Alma, no YouTube. Então, continua aí acompanhando o trabalho da Lúcia também. Estamos juntos nessa caminhada. Ótima noite, boa noite. Até a próxima.